Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar sobre o primeiro reinado, que foi o período que Dom Pedro I governou o Brasil. Durante o período imperial, tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e depois seu filho, Dom Pedro II. Em 7 de setembro de 1822, quando proclamou a independência do Brasil, o Brasil se tornou independente, mas não houve uma mudança muito significativa em relação às estruturas que existiam. Por quê, né? Vamos ver. Algumas estruturas da colônia foram mantidas. Dentre elas, a monarquia hereditária. Enquanto os outros países da América ficaram independentes e viraram repúblicas, o Brasil se tornou uma monarquia e cujo governante era um português, pois Dom Pedro I era português, filho do rei de Portugal, Dom João VI. Então, de certa forma, o governo do Brasil ainda ficou sob influência de Portugal. Também foi mantido o uso do trabalho escravizado, não foi adotado o trabalho livre e nem se converteu esse trabalho escravizado em trabalho assalariado. Além disso, o Brasil também se manteve como uma economia agroexportadora. O que é isso? A base da economia era a agricultura e essa agricultura voltada para o mercado externo. As desigualdades sociais se mantiveram e ainda se aprofundaram mais. As elites eram que tomavam as decisões, uma elite masculina, branca, rica, pois as mulheres ficavam de fora dessa tomada de decisão, os ex-escravizados, os trabalhadores livres pobres e os indígenas também. Só que dá o famoso grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822 não garantiu que a independência fosse consolidada. Foi preciso se lutar para garantir a unidade administrativa e a unidade política e territorial do Brasil. E com isso teve início as guerras de independência, porque Dom Pedro precisou lutar para conter os movimentos de portugueses que resistiam a essa independência, portugueses que moravam no Brasil e resistiam a essa independência, assim como outras províncias que queriam se separar do país. Então teve início as guerras de independência. Mas o Brasil não possuía um exército, lembrando que era uma colônia, então não tinha um exército organizado. Para isso, Dom Pedro I contratou militares estrangeiros para atuar nessas guerras pela independência. Em dezembro de 1822, ainda em processo de guerra contra os resistentes ao processo de independência, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, oficializando assim a monarquia brasileira. A capitania da Bahia, dentre todas as outras que resistiram, foi a que mais resistiu. E foi usado muita força para conquistar essa região, pois lá haviam muitos remanescentes portugueses resistindo a esse processo de independência. E aí, para lutar contra esses grupos, o exército dos militares estrangeiros, eles contaram com o apoio de proprietários locais. Esses proprietários locais, para formar um grupo de pessoas para lutar ao lado deles, prometeu a africanos escravizados sua alforria caso lutassem nas guerras de independência. E aí essas guerras de independência acabam, por fim, com a vitória sobre os resistentes na Bahia em 2 de julho de 1823, quase um ano após a proclamação de independência. Porém, os homens livres, pobres e escravizados que lutaram nesses exércitos de independência acabaram sendo esquecidos após a vitória e excluídos de todas as decisões políticas e excluídos da participação na sociedade. Só que não bastava vencer as resistências internas, era preciso também obter o reconhecimento externo. Os primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil foram Daomé e Estados Unidos. Daomé tinha interesse em manter o comércio de escravizados com o Brasil, então como nação independente. E os Estados Unidos tinham interesse de exercer influência política e econômica sobre a região. A gente tem que lembrar que essa época era a época da doutrina Monroe, da América para os americanos, em que os Estados Unidos, como um dos primeiros países da América a ficar independente, buscou tornar
as outras regiões da América ao sul do continente sua zona de influência e de interesse político. O país Portugal foi o que mais resistiu a reconhecer a independência do Brasil. E foi mediada pela Inglaterra que esse reconhecimento veio. Só que a Inglaterra não fez isso de boazinha, né? A Inglaterra também tinha interesse em ampliar sua influência econômica e política sobre o Brasil. E para isso, mediou essa relação e o reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal veio mediante o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Esse dinheiro o imperador do Brasil pediu emprestado à Inglaterra. E aí fez esse pagamento e houve, por fim, o reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal. Em troca em demonstração, né, a essa amizade que é por essa mediação que a Inglaterra fez, o Brasil acabou o quê? Estendendo aqueles tratados de aliança e amizade que foram firmados em 1808, foram estendidos por mais 15 anos. E a Inglaterra pôde exercer cada vez mais influência econômica e ganhar mercado aqui no Brasil. Então, consolidada a independência, fez-se necessário que se tivesse uma constituição, porque cada país independente precisa ter essa constituição, que é um conjunto de leis que rege o país, que determina como os poderes devem se organizar, que determina os direitos e deveres dos cidadãos, quem é reconhecido como cidadão. Então, o Brasil, como país independente, precisava de uma Constituição. E, no ano de 1823, se reúne essa Assembleia Constituinte, composta por 90 membros, e que eles iriam redigir esse documento, que seria o documento principal do país. Nessa Constituição, alguns pontos ficavam bem claros, como, por exemplo, a subordinação do poder executivo, ou seja, do imperador, e das Forças Armadas ao legislativo, que no caso seriam os deputados e senadores, e também a adoção de eleições censitárias. O que é isso, professora? Eleição censitária é baseada na renda, em que só as pessoas com determinada quantidade de dinheiro poderiam se candidatar e poderia votar. Havia um limite financeiro para isso, ou seja, os pobres já estavam excluídos da situação. E como que seria medida essa participação, né, de quem teria direito de participar? Seria baseado na renda de cada um, calculada pela quantidade de mandioca, porque a mandioca era o alimento base para os escravizados. Então, uma pessoa que tivesse muitas, né, uma colheita muito grande de mandioca, era sinal que tinha uma renda elevada, tinha propriedades grandes e que poderia alimentar muitos escravizados. Nesse caso, dispunha, né, tinha muitos escravizados. E aí, essa Constituição, por causa disso, ela recebeu o apelido de Constituição da Mandioca. Só que Dom Pedro I, ele não gostou muito dessa ideia de ter seus poderes limitados e subordinados ao poder legislativo. E então ele dissolve a Assembleia Constituinte, prende alguns deputados e manda outros para o exílio. E aí, com isso, ele afasta de si as elites agrárias, porque boa parte, né, dessa Assembleia Constituinte era formada por essas elites agrárias. E com isso, ele se aproxima dos portugueses que ainda permaneceram no país e que estavam apoiando a monarquia. E aí, ele nomeia um Conselho de Estado, formado por 10 membros, e esse Conselho de Estado redigiria uma Constituição. Vamos observar uma coisa, na Assembleia Constituinte eram 90 pessoas, no Conselho de Estado são 10. Veja que foi uma redução muito grande. Isso por quê? Porque fica nesse grupo apenas aquelas pessoas que são mais próximas e que vão responder aos interesses dele na redação dessa nova Constituição. E em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição determinava o seguinte: uma monarquia hereditária, ou seja, o poder passaria de pai para filho,
a existência de 4 poderes: o poder executivo, o imperador, o legislativo, os deputados e senadores, o judiciário, atribuição da justiça, e o poder moderador. O que era esse poder moderador? Era um poder exclusivo do imperador. Apenas ele poderia fazer uso desse poder. E com isso ele centralizava as decisões nas suas mãos. Por quê? Com ele podia dissolver assembleias, ele podia nomear ministros, ele controlava as forças armadas, nomear juízes, nomear chefes de província, ou seja, mandar em tudo, né? Era uma constituição que centralizava o poder nas mãos do imperador e que excluía a maior parte da população das decisões políticas, pois mulheres, negros, indígenas, homens livres, pobres, ficaram excluídos das decisões políticas, que ficaram concentradas nas mãos de homens brancos, ricos e grandes proprietários de terras. Então, por hoje, gente, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!